Caminho livre para Michael no mais querido Brasil. Será que agora o negócio pode dar para o Flamengo? Vamos falar sobre isso, situação também envolvendo Marcos Antônio, que é a Lazio já enviou uma contraproposta ao Flamengo após a proposta oficial do mais querido Brasil chegar até o clube italiano. O clube italiano avaliou e enviou uma contraproposta ao Flamengo. E nessa contraproposta, com valores definidos, termos de negociações que a Lazio quer negociar o meio-campista com o mais querido Brasil. Vou trazer todos os detalhes para você, falar sobre esse jogo do nosso Mengão queridão, Flamengo e Juventude, Matheus Gonçalves no rival, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu começar falando sobre esse jogo. Hoje, o Flamengo, nesse exato momento, o Flamengo está no CT do Ninho do Urubu, fazendo a sua última atividade, a última preparação para o jogo contra a Juventude em Caxias do Sul, que acontece nesta próxima quarta-feira, amanhã, às 20 horas, horário de Brasília. Jogo que será válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Mengão queridão é líder do campeonato nesse exato momento. O Flamengo segue na liderança. Vamos em busca desses 3 pontos. Porém, o técnico Tite tem algumas dúvidas para esse jogo. Situação do Davi Luiz, né, que acabou recebendo ali um atendimento especial no jogo, depois do jogo contra o Fluminense, né, por conta de um machucão no joelho, e com isso o Davi Luiz é dúvida para esse jogo. O Davi Luiz não teve lesão constatada, como já trouxe aqui para vocês, mas o Davi Luiz segue sendo dúvida. A princípio, o técnico Tite deve preservar o Davi Luiz, ainda mais que lá vai ser um jogo, posso dizer assim, um jogo pesado, né? Um jogo que vai ter, tá chovendo lá, tá, gente? O gramado do Alfredo Jaconi, quando chove, é de péssima qualidade, sinceramente. Então, assim, vai ser um jogo pesado. E a maioria das vantagens do Juventude durante o Campeonato Brasileiro foram em jogos como mandante, jogando lá no Alfredo Jaconi. E ainda mais tempo de chuva. Então, assim, vai ser um jogo que não será fácil para o Flamengo na noite desta próxima quarta-feira, amanhã, às 20 horas, horário de Brasília. Mas dá pra gente ir sim com muita umidade, com os pés no chão, com muita cautela e muita atenção. Vamos em busca desses 3 pontos que é muito importante para o mais querido Brasil, Flamengo e Juventude. Além de Davi Luiz, Flamengo não tem aí o Everton Cebolinha e também Igor Jesus, jogadores que estão entregues ao departamento médico, e sem contar com jogadores também que estão convocados para as respectivas seleções do Uruguai e do Chile, como Eric Pulgar na seleção chilena, Arrascaeta, de la Cruz, Matias Vinha e Varela na seleção uruguaia. Então vamos torcer para que dê tudo certo. Flamengo viaja hoje ainda para Caxias do Sul. Acabou o treino, o Flamengo já se prepara para embarque para Caxias do Sul, onde enfrenta o Juventude amanhã, beleza? Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação envolvendo Matheus Gonçalves. Isso porque o Santos Futebol Clube, o Peixe de São Paulo, chegou com a proposta de empréstimo na mesa do Flamengo. Proposta oficial para ter o jogador por empréstimo até o final da temporada, com opção de compra. Só que o Flamengo recusou essa proposta. A proposta foi até bem vista pelo empresário jogador para levar o jogador para o Santos. Só que a intenção do Flamengo não é colocar o Matheus Gonçalves. É um time que possa o jogador desvalorizar. Posso dizer assim, possa, mas também pode valorizar, mas possa desvalorizar, porque o Santos está jogando, né, a Série B do Campeonato Brasileiro. A intenção do Flamengo é colocar Matheus Gonçalves em algum clube, realmente um clube de visibilidade na Europa, seja por empréstimo ou até mesmo em definitivo. Porque o Flamengo sabe que no Brasil o Matheus Gonçalves rende. O Matheus Gonçalves não vem tendo tantas oportunidades com o técnico Tite, mas no ano passado o Matheus Gonçalves jogou muito pelo Red Bull Bragantino. Então o Flamengo não viu com bons olhos uma ida de Matheus Gonçalves para o Santos, jogar na Série B lá no Santos. Vai, se o Matheus Gonçalves não é titular da equipe santista, vai ficar no banco de reservas e ainda por cima jogando a Série B. Então o Flamengo, para ficar no banco de reservas, sem uma garantia de ser titular, ficar no banco de reservas, então fica no Flamengo, mesmo sendo aí relacionado, escalado, entrando no jogo, e um jogo, o outro 10 não,
mas tá ali no Flamengo, tá no time de ponta, tá no Mengão Queridão, tá com o técnico Tite, e se aparecer uma oportunidade bacana na Europa, o jogador vai ser negociado. Essa já é uma decisão da diretoria rubro-negra. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, o que você faria, você sendo a diretoria? Você emprestaria o Matheus Gonçalves para o Santos? Fique à vontade, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mudando agora de assunto, vamos falar sobre o mercado da bola para o nosso Mengão Queridão. O Flamengo avança para ter 2 jogadores nessa janela de transferência. Primeiro, o Flamengo tem a situação do Michael. O técnico Jorge Jesus, há 2 semanas atrás, teria comunicado à diretoria do Al Hilal da Arábia Saudita para garantir Michael ao menos até dezembro deste ano. Porque o time, basicamente, saindo do Michael agora nessa janela, ficaria furado, desfalcado. E o Neymar só volta lá para outubro ou novembro. A diretoria do Al Hilal sentou, conversou com o Jorge Jesus e falou o seguinte: será que não tem outro nome no mercado que a gente possa negociar? Daí então o Jorge Jesus indicou Rafinha, do Barcelona, com passagens pelo futebol português, futebol inglês, e hoje está no Barcelona. Rafinha também tem passagem pela seleção brasileira. Daí então é um nome que o Jorge Jesus vem negociando para ter lá no seu elenco no Al Hilal da Arábia Saudita. E se tudo realmente der certo, o Rafinha, que é ponta direita, assim como o Michael também jogou a temporada toda lá no Al Hilal com o Jorge Jesus como ponta direita, mesmo sendo ponta esquerda, aí então a situação acontecendo com o Rafinha, o Michael pode ficar livre para o Flamengo, ou seja, caminho livre para o Mengão Queridão negociar e fechar a repatriação de Michael para o mais querido do Brasil. Vamos ver, acompanhar todos os detalhes. O Michael já deixou claro recentemente, né, aos seus empresários que só vai ouvir propostas a partir do dia 20 de junho. Daqui para lá quer descansar, quer tirar férias, quer repousar, e daí então deixando também o Al Hilal decidir o seu futuro. Depois ele vai realmente sentar e conversar e ouvir sobre propostas, dependendo da decisão do Al Hilal. Então vamos aguardar aí. Caminho para Flamengo e Michael pode ficar livre caso o Al Hilal acerte a contratação de Rafinha do Barcelona. Uma informação importante sobre a situação envolvendo Marcos Antônio. Ontem, o Flamengo teria enviado uma proposta há 3 dias atrás para a Lazio da Itália, uma proposta de contratação de Marcos Antônio, meio-campista, 24 anos, que o Flamengo quer para reforçar e qualificar ainda mais o seu plantel nessa temporada 2024. O Flamengo enviou uma proposta com empréstimo com opção de compra. A Lazio avaliou e não se agradou da proposta. Até aceita negociar o jogador por empréstimo com opção de compra, mas quer alguma garantia de que o Flamengo possa comprar em definitivo o Marcos Antônio lá na frente. O que acontece é que a Lazio não aprovou, enviou uma contraproposta ao Flamengo com valor definido da opção de compra no final do empréstimo, mas, porém, a Lazio continua batendo na tecla e quer uma garantia pelo empréstimo de Marcos Antônio. Já se falam, o que eu já tinha deixado aqui para vocês, sobre aquela antecipação do empréstimo de Marcos Antônio. Como, por exemplo, o valor definido pela Lazio é de 6 milhões de euros. O Flamengo pagaria 1 milhão no início do empréstimo, e no final do empréstimo, o Flamengo comprando em definitivo o Marcos Antônio, o Flamengo realmente, a Lazio ia lá e abatia aquele 1 milhão do início, o Flamengo pagaria mais 5 milhões só a Lazio no caso. Então o empréstimo ficaria um total de 6 milhões, 1 milhão que foi no início, mais 5 milhões. Caso o Flamengo não compre em definitivo o jogador, o Flamengo perde aquele 1 milhão e a Lazio fica com o jogador, mas não perde pelo empréstimo, porque o Flamengo pagou 1 milhão para ter o jogador durante o ano. Então basicamente é assim que funciona, e essa proposta que a Lazio quer é uma proposta com uma garantia de compra. Não foi se falar de uma obrigação de compra, mas uma garantia, que é basicamente isso que eu estou explicando aqui para vocês. Agora vamos ver o que deve acontecer, qual será o próximo passo do Flamengo. O Flamengo ficou de responder a Lazio e a gente, é claro, vamos aguardar para deixar vocês sempre muito bem atualizados. Mas fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você pagaria o início, um sinal pelo empréstimo, posso dizer assim, um sinal pelo empréstimo de Marcos Antônio e trazer o jogador para reforçar o nosso Mengão Queridão? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Valeu, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.